Meu nome é Diego. Bom dia. Eu vou apresentar a nossa equipe. Meu nome é David Zuruker. A gente tem aí o Fabiano Teixeira, Paulo Eduardo Loz, Ricardo Augusto e Roberto Reinert. Cada apresentação que cada um for vir do slide vai acabar se apresentando pessoalmente, né? Tem que chamar alguém de TI ali. Dá a palavra ao Fabiano agora. Oi a todos, meu nome é Fabiano e a ideia aqui, nós vamos apresentar a vocês o problema da empresa Horizonte hoje, que vem encontrando, que seria, por possuir uma equipe de vendas extensa, certo? Eles vêm encontrando dificuldade desses vendedores terem acesso a algumas informações com relação às metas, às vendas da empresa, certo? E pela empresa ter esses vendedores espalhados por diversos pontos do país, certo? No Brasil e no exterior, o problema deles seria essa dificuldade onde eles possam ter o acompanhamento das estatísticas, informações e para poder ter um contato, esse acompanhamento das informações em tempo não real, mas online. Certo? Vou passar a palavra agora para o Paulo. Bom dia, pessoal. Eu sou o Paulo, sou da equipe de processos. Vou falar um pouquinho dos processos atuais que a nossa empresa, o nosso cliente possui hoje. São dados mestres, vendas, espécies de serviços, comissões representantes, gerenciamento de estoques, controle de transportes, de produtos e faturamento. Vou falar também dos parceiros. Hoje a empresa ela conta com alguns parceiros, né? São os gerentes, coordenadores de vendas, representantes comerciais e vendedores internos. Vou passar a palavra ao Ricardo. Bom dia, me chamo Ricardo, faço parte da equipe de projetos. Eu vou falar um pouco da solução que a gente desenvolveu, que a empresa sente dificuldade, no caso hoje, de, vamos dizer assim, acompanhamento de vendas através de talvez um terminal, um dispositivo móvel, como um tablet, um notebook, um smartphone, que geralmente hoje o acesso dentro dessa empresa é realmente no ambiente corporativo deles, tendo que as suas filiais hoje existe uma dificuldade, talvez um representante, um vendedor possa obter essa consulta em qualquer ambiente que ele esteja via web, que hoje eu acho que as empresas estão caminhando para esse nível, né? Não somente obter informação dentro do seu ambiente corporativo, em sim em qualquer lugar um local que eles estejam para poder obter essa informação para poder tomar uma decisão. No caso, hoje tem uma solução standard dessa solução, que é o BW. Por que não utilizar um sistema standard, que já existe, ao invés de desenvolver uma aplicação web? Bom, o objetivo aqui é o ROI, que no caso é o custo-benefício da aplicação, e o TCO, que é o custo geral do projeto. Por quê? Hoje o BW é uma ferramenta muito mais robusta existente no standard, que no caso a solução que a empresa procura hoje, talvez uma aplicação mais simples e objetiva seria a melhor saída. No caso, um dashboard via um web,
onde você possa estar consultando qualquer dispositivo hoje conectado à internet. Vou passar a palavra para o Roberto. Pessoal, bom dia, meu nome é Roberto, agradecer a presença de todos. Eu vou falar agora um pouco da parte não comercial, mas assim da parte que a gente vai falar de pontos que estão relacionados à implementação da execução da solução. Se a gente for avaliar, né, na verdade não é algo comercial, mas isso aqui impacta em vários pontos do projeto. Tá? A gente vai falar aqui um pouco sobre os requisitos que a gente levantou durante a análise junto ao cliente. Tá? Isso aqui vai impactar em pontos de cronograma, de custo, de prazo e uma série de outros fatores que a gente vai mencionar mais para frente. Tá? O primeiro ponto aqui que eu queria ressaltar é as necessidades que o cliente tem, tá? Requisitos funcionais. O que a gente identificou durante a nossa fase de blueprint? A gente já se adiantou e está trazendo os possíveis cenários de problemas que a gente está querendo resolver. O primeiro ponto é a questão dos cálculos médios de vendas. Tá? A gente quer avaliar a necessidade de ter essas visões de vendas por período, região e vendedor. Cada um dos meus pontos, os vendedores que estão espalhados em vários pontos do Brasil, eles querem ter esse tipo de visão. A gente quer que essa informação seja de forma gráfica, porque eu tenho que estar entrando na web e ter um panorama geral da situação daquele determinado momento. Então esse foi o ponto que a gente avaliou também durante a análise do projeto. Esse acesso ele precisa ser controlado por perfil, porque os nossos vários vendedores do cliente, eles não podem estar verificando informações de outros vendedores e coordenadores de vendas. Então essa parte de controle de perfis ela é bastante importante no projeto. E a questão o último macro requisito que a gente levantou, que é bastante importante, é que esses dashboards, eles precisam ser compartilhados entre usuários, vendedores e coordenadores de vendas. Ou seja, todos têm que estar falando a mesma língua para a gente conseguir ter uma sinergia de vendas, né? Aqui eu vou falar um pouquinho da parte não funcional, também bastante importante, para a gente conseguir avaliar depois a questão dos custos, né? Como a gente já comentou aqui no início do projeto, a gente precisa que isso seja acessível pela web. A gente não pode exigir que um coordenador, um vendedor, ele precise instalar um software no seu notebook ou no seu tablet para poder começar a trabalhar e tomar decisões. Então esse é um primeiro ponto bastante importante. Tá? O segundo fator que é o diferencial do nosso projeto aqui é a parte de licenças. Tá? A gente não quer que cada um dos vendedores, usuários dos sistemas precisem consumir uma licença. Isso aumentaria bastante o custo do projeto. Então aqui a gente voltou para um requisito muito importante, é a questão de consumir apenas licenças do sistema. A gente não vai ter cada usuário entrando com o seu login SAP. O terceiro ponto que é muito importante, tá? É que esse sistema ele vai ser acessado através de um portal SAP. Então, você vai entrar lá numa determinada área do sistema, lá com um ID e uma senha, e você vai conseguir acessar as informações do dashboard. Agora eu vou passar aqui a palavra ao Fabiano, ele vai dar um overview de quais seriam as funcionalidades que foram mapeadas a partir dos requisitos. Então, como a gente pode ver, o coordenador seria o responsável pelos usuários, vendedores, representantes, e das regiões. E a parte do vendedor em si, ele pode incluir, excluir esse dashboard e receber os detalhes, salvar e incluir novos dashboards. Vou passar a palavra ao Ricardo. Estou aqui explicando mais ou menos as entidades que vão ser envolvidas, os dados que vão conter essa aplicação, que no caso é um usuário, então tem um banco de dados de usuários que vão ser cadastrados. Esses usuários vão poder consumir aqui um dashboard, né, um layout configurado por ele, onde esse dashboard vai poder obter itens do dashboard, ou seja, conjuntos de gráficos que esse usuário vai poder configurar conforme a necessidade dele, tanto um gráfico de barras ou um gráfico de pizzas,
né? E vai poder também cadastrar quais são as informações que ele quer avaliar junto a esse dashboard. E pode ser configurado também esse vai ser privado, esse dashboard dele, ou ele vai poder compartilhar com outros coordenadores de venda ou da equipe dele mesmo. Passar a palavra para o Roberto. Bom, pessoal, eu vou falar um pouco agora assim da parte de infraestrutura que a gente vai precisar para esse projeto. Tá? Isso aqui é um ponto bastante importante, se vocês forem avaliar. A gente está encaixando uma série de informações que não são comerciais, mas que elas, de alguma forma elas vão estar afetando o resultado final que a gente vai explicar daqui a pouco. Tá? O que é importante a gente ressaltar em termos mais, uma visão assim a 10 mil pés. Tá? A gente vai ter um servidor ECC, que a empresa atualmente já possui. A gente vai ter um SAP Portal, e aqui dentro a gente vai ter as aplicações que a gente vai estar rodando. Tá? O nosso dashboard web ele vai estar rodando lá no SAP Portal. Então, o usuário ele vai estar acessando essa aplicação através da web, aqui através do dashboard. Esse dashboard, por sua vez, ele vai estar acessando funcionalidades standard, que vão estar lá no ECC. Essas funcionalidades são a parte de usuários, a parte de ordens de venda, que a gente vai fazer a consulta para poder trazer os dados estatísticos, né, os gráficos, gerar as informações, os relatórios que a gente vai gerar, e outras informações. Tá? Essas informações elas podem ser consumidas via web service, módulos de função que não fazem, não vale a pena a gente entrar em detalhes aqui. Tá? Mas o que fica bem claro aqui, gostaria que todos entendessem, é que a gente tem o ECC, que já está disponível na empresa, e o SAP Portal como o nosso front para acessar essas informações. Agora aqui eu vou passar para o David, a gente vai começar a entrar um pouco em layouts de tela e ver como isso na prática vai funcionar. Eu vou apresentar aqui agora as telas. Essa aqui é uma tela de login, onde a pessoa vai só fornecer o usuário e o ID. É muito fácil de navegação, bem simples. Essa aqui é a próxima tela, a nossa tela principal. É uma tela com fácil de navegação, bem simples, tem um menu do lado esquerdo, onde a gente tem algumas funções básicas, como adicionar e deletar os gráficos para o dashboard que estiver selecionado. Algumas configurações básicas. E aqui nas abas, aqui que tiver selecionado vai estar mostrando os gráficos aqui, uma média aí de uma linha com 2 gráficos, podendo ser adaptada conforme a empresa exigir. Aqui a gente tem algumas abas com os dashboards, não está mostrando até o final aqui, mas tem essa barra de rolagem. No caso de querer adicionar uma aba, aqui teria um sinalzinho de mais, né? E conforme a aba está selecionada, para adicionar os gráficos, utilizaria esses 2 botões adicionais deletar aqui do lado esquerdo. Para você estar adicionando um gráfico, clicando em adicionar, vai aparecer essa janelinha aqui. E nessa janelinha aí, ela também pode ser adaptada conforme a empresa exigir, né? Então é feita a pesquisa, dá o ok e é adicionado aqui. Nessa tela aqui, você pode estar clicando num gráfico, ele pode estar aumentando ou abrindo em outra tela, em outra subtela, e você pode estar exibindo a pesquisa sem ser gráfico, sem dados mesmo. Passar a palavra para o Fabiano. Aqui seria o cronograma, certo? Com as atividades, os responsáveis. Um pouquinho difícil de visualizar, mas
Vou explicar. Então, ali, a primeira etapa seria a análise do negócio e requisitos. O responsável seria o funcional. A segunda etapa seria a especificação da solução. O responsável seria o funcional também. Na parte 3 seria a implementação, com o ABAP. Na parte 4 seria o teste de soluções. E aqui embaixo, é a implantação, o treinamento e a aprovação final do usuário. Certo? Com o ABAP e o cliente. Bom, eu vou passar aqui para vocês um pouco da fase inicial de custos aqui, né, que a gente vai ter, focando na parte de infraestrutura, depois a gente vai falar um pouco mais sobre as funcionalidades que vão ser desenvolvidas também. Mas sobre a parte de infraestrutura, tá? O que é necessário em termos de custos? Vai ser consumido apenas uma licença de usuário aqui, então, não vão ter licença nominal por usuário, então aqui é um ponto importante que é um dos diferenciais do nosso projeto. E toda a questão de infraestrutura, ela vai ser reutilizada aquilo que já existe no CC no portal. Então não existe necessidade de adquirir servidores de aplicação, bancos de dados ou outras máquinas para suprir essa necessidade. É um investimento que é poupado quando se compara a uma outra infraestrutura como a de um VW, por exemplo, que você precisa ter toda uma infraestrutura separada e robusta só para atender essa necessidade. Então, como é uma situação bastante específica do nosso cliente aqui, a gente identificou que da parte de infraestrutura e licença, ele já tem todos os requisitos necessários para poder começar a montar o projeto. Então, a gente já está um passo à frente em relação a esse ponto. Agora a gente vai falar um pouco sobre a parte de custos das funcionalidades, e aqui vai entrar um pouco a parte que o Paulo vai falar, vai atravessar todos os pontos que a gente falou de funcionalidades. Bom, o custo está baseado em cima daquele cronograma, né, em cima do número de profissionais que vão trabalhar e levando em consideração esse sistema que a gente está propondo, essa solução, ela especificamente, essa empresa ela não tem ainda um módulo de BW. Então, isso aqui, o nosso diferencial é propor essa solução com custo menor que fosse adquirir um BW, ter que ter toda uma infraestrutura maior. E um grande atrativo é que o cliente ele já tem a infraestrutura de CM, ele não vai ter que investir mais em infraestrutura, né? Seria só mão de obra e serviço. Aqui nós temos nessa equipe o gerente de projetos, um funcional sênior e 3 desenvolvedores ABAP. O cálculo aqui é bem simples, né? É o valor hora de cada profissional multiplicado pelo número de dias e horas trabalhadas. E chega no montante de R$ 128.800 para implantar essa solução. Seria esse o custo, o único custo. Aí você deve estar se perguntando, suporte, está incluso? Está incluso o suporte. O suporte está incluso, tem garantia de 3 meses de sistema. Dentro desses 3 meses, qualquer problema está incluso dentro desse custo. Essa aí é a parte dos custos. E chegou o fim da nossa apresentação.